Vamos ficar de pé, fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade que temos juntos de adorar, louvar ao nosso Deus. Você está feliz de estar na casa de Deus? Glória a Deus. Que nós possamos aproveitar esse tempo juntos, entregando o nosso melhor louvor a Ele. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nessa hora, levantamos o Teu nome em adoração. Tu és santo, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Deus. Venha a nós o Teu reino, faça a Tua vontade sobre nós nessa noite, neste lugar. Espírito Santo de Deus, conduza, presida sobre cada palavra, cada frase que for dita, cada nota que for entoada nos instrumentos, Deus, cada louvor que sair dos nossos lábios, cada adoração, cada mão levantada, cada pedido, Senhor, cada oração, suba como uma brisa suave, o Senhor possa receber a nossa adoração nessa noite. Sabemos que não somos merecedores, mas através da Tua cruz, através do sangue que foi vertido ali naquela cruz do Calvário, hoje nós podemos estar aqui adorando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Obrigado por esse privilégio, Pai, que esse tempo seja um tempo marcante em nossas vidas, um tempo onde o Espírito Santo fale conosco, usa as nossas vidas, Pai, e nós nos escondemos atrás da Tua cruz para que somente a Tua glória seja manifestada, revelada no nosso meio, Pai, para que saibamos que não veio de nós, mas veio do Teu Espírito Santo que está conduzindo e está presidindo este culto, Pai. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que entrar aqui, cada pessoa que estiver nos seus lares agora assistindo a esse culto, possa ser tocado pela ação poderosa e milagrosa do Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos por vidas, nós oramos por cura, nós oramos pedindo misericórdia por essa situação que nós estamos enfrentando, pedimos pelos hospitais, pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, em nome de Jesus, Pai, que toda pessoa que está agora passando por essa doença, o Senhor possa curar. Pai, que toda pessoa que estiver passando por qualquer doença, o Senhor possa operar um milagre na vida deles, Deus, em nome de Jesus. Deus, sabemos que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Nós te pedimos misericórdia para que nós saibamos passar por essa fase e que a igreja permaneça sempre crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nós podemos descansar na Tua boa mão, na Tua poderosa mão, Deus. É assim que nós confiamos, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar por alguns minutos. Eu quero te dizer, a gente está no nosso último culto pré-lockdown, mas no céu não tem isso. Onde importa, está tudo funcionando. Onde importa, está aberto 24 horas. E pensando nessa situação que a gente tem passado, eu fico pensando se a igreja da nossa geração está madura ou preparada para ser perseguida, calada por causa do nome de Cristo. Um decreto que faz a gente ficar em casa tem afastado as pessoas de Cristo. Eu fico imaginando o que uma perseguição, algo onde estaríamos talvez proibidos de servir a Deus, o que aconteceria com a igreja. Mas tempos de dificuldade como esse são test drive para a gente ver se a gente está preparado mesmo para ser igreja, se a gente está preparado mesmo para ser crente de verdade, não importam as circunstâncias. E pensando nisso, eu quero compartilhar com você uma breve meditação no livro de Mateus, capítulo 10. Gostaria de ler grande parte do capítulo, mas por causa do nosso tempo nós vamos apenas ler do 14 ao versículo 20. Mateus capítulo 10, do 14 ao 20. Todos acharam? Amém. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governantes e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vós. Pai, mais uma vez entramos no altar da oração e pedimos pela aplicação da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que os corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Deus. Amém. A fobia e o medo é algo que as pessoas desenvolvem a respeito de algo ou de alguém. E se você pesquisar, existem alguns tipos de fobias bem estranhas. Alguém sabe o que é courofobia? Courofobia. É uma coisa bem simples, mas o nome é bem diferente. Courofobia. A courofobia é o medo de palhaços. Sabe aquelas pessoas que têm medo de palhaço? A pessoa tem medo de palhaço. E agora eu te pergunto, o que um palhaço de circo tem que pode deixar uma pessoa com pavor, com medo? E eu não estou falando dessas pegadinhas novas que tem por aí, palhaços meio diabólicos carregando um machado. Eu estou falando do palhaço de circo que a gente sempre cresceu conhecendo. Ele não fala palavrões, ele não é violento, ele brinca com as crianças, o trabalho dele é fazer com que as pessoas deem risada, ele apenas diverte as pessoas. Por que então existe essa fobia, existe esse medo com os palhaços? Ou que trauma um palhaço pode causar para influenciar a vida de uma pessoa para chegar no nível de desenvolver uma fobia? Ou ainda, como uma experiência de infância pode acompanhar a pessoa até a fase adulta, onde ela não consegue se desenvolver, ela não consegue ali passar daquela fase? A resposta da psicologia é que a experiência ruim não desenvolvida, não resolvida, acompanha a pessoa e passa pelas fases da vida com ela. Sabe, quando você não trata alguma coisa, as coisas da vida vão passando e aquele trauma, aquela fobia vai se desenvolvendo. Então, em outras palavras, uma experiência ruim enraizada no nosso coração vai crescer junto com a gente. E assim como era uma coisa invencível, uma coisa que não conseguia superar quando criança, conforme ela vai crescendo, talvez esse trauma também vai crescendo se não for resolvido e vai se firmando como uma fobia. O texto que a gente leu agora mostra o exato momento em que Jesus ele comissiona os seus discípulos para trabalhar no reino dele. O trabalho era sair falando para todas as pessoas, e Jesus deu para esses discípulos o quê? Jesus deu a esses discípulos autoridade para curar pessoas, expulsar demônios, como forma de autenticar a missão que eles receberam por parte de Jesus. Eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo, eles estavam investidos de autoridade da parte de Jesus. Eles receberam a tarefa do quê? A grande tarefa, a nobre tarefa que eu e você temos também, de levar o Evangelho para as pessoas e de ajudar as pessoas a crescerem. Eles estão prontos para ir de casa em casa, levando a palavra de Deus, conforto aos que precisam. Eles estão saindo para fazer o bem. Aquilo que eu recebi, eu quero dar para você também. Eles vão curar, eles vão orar, eles vão pregar, eles vão aconselhar, eles vão discipular, eles vão estar junto. Teoricamente falando, essa é uma missão que eu e você podemos concordar que é uma missão muito nobre. Você olhar para uma pessoa e você falar: nossa, aquela pessoa faz isso, isso e isso, que bênção, que alegria. E essa missão é tão nobre que ninguém em sã consciência pode se opor disso, não é? Quem ia se opor a falar: nossa, o que esse cara está fazendo? O que é isso? Mas na vida real é bem diferente. Veja, Jesus ele deixa uma instrução para a gente
logo no primeiro versículo que eu li, Jesus deixa uma instrução para a gente que é pelo menos um pouco estranha. Ele fala assim, no verso 14: se ninguém receber vocês, se ninguém escutar as palavras que vocês falaram, o que ele falou? Saindo daquela casa ou saindo daquela cidade, o que vocês fazem? Sacode a poeira dos teus pés e faz o quê? Continua fazendo o que eu falei. Por que ele dá uma ordem que pode parecer tão estranha, tão diferente? O que isso tem a ver com a missão que Jesus designou para que nós fazemos? O que o ato de sacudir o pó da poeira tem a ver com a falta de recepção daquelas pessoas, talvez, que não queriam ouvir? O que vai ajudar tirar a poeira que está sobre mim? Você sabe que naquela época o chão não era como o chão que a gente tem hoje. O chão era cheio de poeira mesmo. Então era um trabalho bem cansativo, tirar a poeira do pé ali. E é sobre essa dica estranha de Jesus que eu gostaria de falar com você hoje. E eu quero compartilhar rapidamente em 3 pontos isso. Primeiro ponto: não leve nada de suas desilusões. Não leve nada de suas desilusões. Lá em Atos, João Marcos ele desistiu da carreira dele de missionário. Paulo não queria que Marcos fosse na segunda viagem missionária porque ele tinha desistido da primeira. Isso está lá em Atos 15, dos versículos 37 e 38. Mas por que João Marcos decidiu disso? O que houve com ele? Barnabé havia convidado João Marcos para acompanhar a primeira expedição missionária da história da igreja, e o que ele fez? Ele foi. Mas quando João Marcos viu as dificuldades, ele não teve maturidade para seguir adiante. Ele não teve maturidade, ele resolveu declinar aquele projeto. Ele não teve maturidade suficiente para seguir avante. Ele desistiu porque ele não soube lidar com os reveses ele não soube lidar com os reveses que houveram no chamado que Deus tinha feito a ele. E lá em Atos 13, 44 e 52, Paulo e Barnabé continuaram a pregar. A palavra de Deus diz que nesses versículos as pessoas começaram a sentir inveja de Paulo e Barnabé. Você já lidou com a inveja? Você já teve inveja? E esse é um dos piores e mais baixos sentimentos produzidos na alma de um homem: inveja, aversão, oposição, má recepção, calúnia vindo de pessoas que se acham piedosas. E tudo isso fez o quê? Fez João Marcos parar do seu ministério. Ele não aprendeu o que Jesus ensinou. Jesus já deixou tudo muito claro para a gente, mas ele não fez o que Jesus ensinou. Bata a poeira e continue trabalhando. E é exatamente o que Paulo e Barnabé fizeram. As pessoas não receberam eles bem. As pessoas começaram a ter inveja, começaram a falar mal deles. E o que eles fizeram? Sacudiram o pó que veio da falta de respeito. Sacudiram o pó que veio da hostilidade. Sacudiram o pó que veio da falta, o mau jeito que eles foram recebidos. E eles seguiram para Icônico. Eles serão maltratados em Icônico também. Lá, eles também passariam por esse tipo de problema. Mas não tem problema. O que eles fizeram? Eles sacudiram a poeira de si mesmo e continuaram seguindo em frente. Meu irmão, não estou dizendo que você precisa se tornar um robô ou você precisa ser um insensível. Mas eu estou dizendo que o conselho de Jesus é muito importante. Se você quer que o seu chamado se desenvolva, se você quer que o seu chamado dure mais de algumas semanas ou meses, não leve nada de suas desilusões. Algumas experiências têm o potencial de te paralisar ou têm um potencial de alavancar o seu ministério. Tem o potencial de te levar além do seu ministério, porque aquilo te faz crescer. Você pode parar ou você pode ir além. E o ministério tem o viés da ingratidão. O ministério tem o viés das desilusões, das decepções. A gente tem que lidar com ingratidões algumas vezes. A gente tem que lidar com pessoas que não entendem o que está fazendo. A gente tem que lidar com pessoas que têm inveja. A gente tem que lidar com pessoas que se levantam. Nossa, a gente tem que fazer isso.
E no ministério dá para contar no dedo algumas pessoas que já me chamaram e perguntaram: Lucas, você está bem? Dá para contar agora com uma calculadora quantas pessoas já se levantaram para falar: nossa, olha isso, olha aquilo, olha isso. Imagina se eu permitisse que esse pó ficasse sobre o meu coração. O que aconteceria? Imagine se você permitisse que o pó das desilusões ficassem no seu coração. Segundo ponto, não saia sujo de experiências ruins. Não deixe que os ranços definam a sua personalidade. Não deixe que isso aconteça. Veja a situação dos hebreus, por exemplo. Eles sentiam saudade da comida dos egípcios. Meu Deus, como assim? Eles eram escravos lá, e isso atrapalhou toda a peregrinação deles, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles entraram em Canaã, se contaminaram com os deuses de cananeus, eles foram para o cativeiro babilônico, ou seja, eles resolveram o problema da idolatria, mas eles voltaram preguiçosos. Ninguém queria servir a Deus, ninguém queria cumprir o chamado. A libertação plena é aquela que deixa você livre. Se você não está 100% livre, então falta ainda bater a poeira do seu pé, sacudir o seu pé de experiências ruins, tirar a sujeira de situações que já passaram e ir para frente, continuar da frente. Falta se limpar completamente para continuar caminhando. E eu posso te dizer com experiência própria, quando mais você limpa, mais adiante você pode ir, mais longe você pode ir. Tem gente que fica reclamando, tem gente que para e fica reclamando e não consegue caminhar como os outros. Mas essas pessoas não estão interessadas em fazer como os outros que aprenderam de Jesus. Sacuda o pé, bata o pé, tire o pó das experiências ruins e comece. Terceiro e último ponto. Quer fazer isso? Comece começando. A vida não é ruim, mas o jeito que você escolhe viver a sua vida, ela pode ser muito ruim. A vida ela não é ruim, mas o jeito que você escolhe viver ela, aí sim, ela pode ser uma desgraça. Afinal, o que você vive hoje, o que você vive agora na sua vida, é resultado das suas escolhas. Das suas escolhas. Jesus ele deixou tudo preparado para a gente, deixou tudo pronto. O resultado das experiências que você vive hoje é das escolhas que você faz. O seu casamento hoje, por exemplo, é resultado de uma escolha que você fez. A sua situação financeira é resultado das escolhas que foram feitas anteriormente. E pessoas sofrem hoje porque escolheram ser duras, ranzinzas. Mas o grande lance do Evangelho de Cristo é: você não precisa mais ser vítima de você mesmo. O grande segredo do Evangelho de Cristo é: utilize mais o gerúndio. Comece começando. Não consegue pedir perdão? Então comece pedindo. Não consegue perdoar? Comece perdoando. Não consegue dar uma chance? Comece dando. Esse é o sentido da vida. Jesus, quando ele veio, ele falou: vocês eram antes do pecado, agora vocês têm vida nova em Deus. O que isso significa? As coisas velhas se passaram. Tudo pode ser novo se você estiver disposto a viver o novo de Deus. E o novo de Deus é enfrentar as velhas encrencas da vida com atitudes diferentes. É enfrentar a vida sem a poeira das desilusões que trouxeram até você. Enquanto João Marcos ele desistiu por causa da oposição, o que Paulo e Barnabé fizeram? Que a gente estuda até hoje? Sacudiram a poeira. Sabe qual foi o resultado? Isso está lá em Atos 13:51. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meu irmão, você pode ter essa felicidade plena. Você pode ser cheio de alegria e também cheio do Espírito Santo. Meu irmão, sacode a poeira que só te faz mal. Sacode o pó que só te paralisou. Sacode o pó da desilusão. Sacode o pó da rejeição. E comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus? Vamos sacudir a poeira? Amém? Vamos continuar caminhando, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir até o fim. O profeta disse: Cristo em nós
é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Sacode essa poeira que tem te paralisado e começa a viver aquilo que Deus tem para você, e os planos de Deus para a sua vida são os melhores possíveis. 1 Coríntios diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que nessa noite você possa ser revestido dessa certeza, dessa alegria que você tem em Deus. Falaram mal de você, sacode a poeira. Falaram contra você, sacode a poeira. Fizeram alguma coisa contra você, sacode a poeira. Continua, a igreja vai fechar, sacode a poeira, continua. Vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar buscando a Deus. Sacode a poeira e vamos para frente, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir até o final. Ele está no controle, Ele é o controle, Ele é o mesmo Deus de antes, de hoje e será eternamente. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, vai se estabelecer, não importa como for, não importa como decretem, o reino de Deus vai ser prevalecido até o final. Abra sua boca, comece a louvar o nome de Deus com muita alegria. Aleluia.